Isso aí, galera, começando esse vídeo aqui, ó, com esse view aqui maneiro aqui da orla de Cavaleiros aqui na cidade de Macaé. Eu sou o Glauber e hoje a gente vai falar, galera, sobre o que eu aprendi. Eu tô indo pro trabalho, né, primeiramente tô indo pro trabalho, meu trabalho fica lá, dá uns 2 km essa caminhada aqui. Lá, sei lá, dá uns 25 minutos caminhando. Eu vou tentar falar a minha jornada, o que é que eu aprendi durante a minha jornada para fazer o Ironman São Paulo, que foi meu primeiro Ironman 70.3, né? Galera, primeira coisa, vamos falar porque eu escolhi essa prova, né? A prova do Ironman São Paulo, ela entra como uma saída que eu encontrei para fazer uma prova de Ironman sem me expor ao risco de fazer em águas abertas. Isso daí porque eu tinha criado Isso aí porque eu criei um medo, né? E também não treinei o suficiente para quebrar esse medo de águas abertas, né? E aí tem várias coisas associadas a isso, um trauma que eu tive em 2019, durante uma parada com os amigos lá. A gente tava andando de veleiro lá em Angra e a gente para o veleiro, a gente tenta ir até a costa, né? Até a areia, e na hora de voltar a gente meio que é surpreendido porque a gente não consegue voltar, né? No caso eu que tava menos condicionado, parei. E aí um amigo me ajuda aí, nos arrastando com uma boia, né, até o barco. Isso aí foi um causa de trauma e já tentativa de afogamento quando era mais novo, né? E aí também tem o fator de em Recife ter a questão do tubarão, então você começa a visualizar, você começa a ter vários medos de encontro com vida marinha. Então isso tudo me aterrorizava, somado a uma natação muito ruim, que eu nado muito ruim, e a possibilidade de não poder treinar no mar quando eu estava em Recife, né? Por diversos motivos. Um deles é estar sempre me deslocando e viajando, então eu não conseguia manter uma constância. E quando eu tô aqui em Macaé fica muito difícil de fazer. Então, galera, a primeira coisa eu escolhi por causa disso. E isso vocês precisam saber, né? Acho que fez toda a diferença, né? Eu vou seguir aqui uns tópicos que eu coloquei, que eu separei, para ficar também mais fluido esse vídeo, hein? Aí aqui é o seguinte, ó, galera, vê. O que vocês esperavam de começar a se preparar é isso que eu falei para vocês: uma natação mais controlada. A prova do Ironman São Paulo, ela é feita na raia da USP, dentro da cidade de São Paulo, não é no mar, se você não sabe. E essa raia da USP, ela tem borda. Então se você por algum motivo se desespera, você vai para a borda, respira um pouco e continua. Muita gente tava na borda e também gente experiente. Um dos amigos que tava saindo de Recife também para fazer seu primeiro Ironman, ele com muita natação, com muitos anos nadando no mar, em águas abertas. Na hora lá ele por um momento, né, depois ele faz a prova super bem, mas por um momento ele se desesperou pela quantidade de pessoas. E eu também não sei qual foi o medo que ele passou, ele não me relatou. Mas em algum momento ele para no SUP lá, né? Que é a galera que fica dando o caiaque lá, a galera que fica dando suporte. Ele parou pelo desespero e afobação. Então você pode se afobar por diversos outros motivos. Se não for por esse medo que eu falei pra você, pode ser pelo medo que você não se preparou o suficiente para ter 2.000 pessoas nadando com vocês numa raia, né? Galera, eu sempre tive sobre fazer essa prova, né? Eu sempre tive em mente uma parada que eu tava com a mentalidade de fazer a prova como desafio. Isso até entrava um pouco em contradição com toda a comunidade que se prepara hoje pro Ironman, porque a galera tem, pelo que eu percebi, e eu acho que pode ser certo, sei lá, mas a minha forma de ver é uma outra forma.
pelo que eu aprendi, pelo que eu vi, como eu via a jornada de outras pessoas, é que você vai pelo desafio. Eu vou me desafiar, eu vou me preparar minimamente para esse desafio e vou com as condições que eu tenho, que essas condições aqui de estar trabalhando, viajando, uma recém-nascida em casa, um suporte à esposa, um suporte à família, várias outras coisas que ocorrem. Eu tive uma viagem, umas férias que eu tinha que fazer inadiável um mês antes do Ironman para Orlando, por causa de outras coisas que minha mulher tem que ir, coisa que eu tenho que fazer lá. Então eu tinha que ir para essas férias, eu estava com a recém-nascida nessas férias, então tudo isso eu tive que lidar para poder, eu tive que aceitar fazer, né? Eu fui mesmo com tudo isso acontecendo, né? Outras pessoas teriam desistido de fazer a prova. Eu não, já tinha mentalizado que eu ia fazer a prova, então para mim não tinha essa possibilidade, né? Eu só tinha que reduzir meus riscos de algum acidente, né? Que seria, no caso, a natação. Sobre volume, eu sempre gostei muito de treinar, então para mim eu me sentia treinado, né? Não num volume de Ironman, mas sim como um volume de suportar a prova e o desafio. Então, dito isso, o que é que rola? Eu fui com a mentalidade não de tempo, eu fui com a mentalidade de finalizar a prova bem. E o que rola é que nem todo o volume que se é proposto hoje nas provas de Ironman, com assessorias, que a própria assessoria monta, ela faz um cenário muito conservador, que é o seguinte: qual é o cenário conservador? Ela vai preparar ao máximo o atleta dela para o atleta dela concluir a prova bem. Então, se ela precisa de 15 horas desse atleta na semana para ele fazer de 15 a 20 horas, sei lá, ela vai aplicar as 15, 20 horas, porque para ela é uma forma conservadora de colocar um treinamento no atleta dela, né, que está pagando para ele ir lá fazer, né? É normal, a empresa tem esse pensamento, ela não quer botar o cliente dela em risco, né? No meu caso, eu sabia que eu não ia conseguir atingir esse bloco de 15, 20 horas. Isso era um ponto, por causa da minha rotina. Outro ponto, eu tinha essa ansiedade de estar fazendo essa prova. Eu tinha ansiedade de querer fazer a prova, já tinha muitos anos que eu estava mentalizando ela. Eu precisava ir sentir como era a prova, para a partir disso eu dizer, agora eu sei o que eu preciso treinar, eu também funciono assim. Minha primeira maratona foi assim, eu não me importei com o tempo da maratona. Eu fui para sentir como meu corpo, como é que meu corpo ia se sentir durante a prova, né? E a mesma coisa era no Ironman, eu precisava ir fazer a prova. E aí, a partir disso, eu ia dizer, agora eu sei porque eu tenho que treinar águas abertas. E foi isso que aconteceu. Agora eu tô viciado, vou estar fazendo 3 Ironman 73 esse ano, né? Eu vou começar com um que eu acho que eu comentei já nos meus povos, ou In The Life, ou The In The Life. Eu vou estar fazendo a prova agora de João Pessoa, que é a distância de um Ironman, porém não com a marca Ironman, né? É isso, galera. Eu acho que eu falei bem em relação a esses motivos, que eu não fui com esse volume de hora que se tinha proposto. Eu fico sem assessoria nos últimos meses por um motivo que eu decidi fazer. No final eu tenho a ajuda de um amigo só na finalização, que também é de uma assessoria, o valor. Ele me dá só um estoque do que é para fazer, e aí meio que eu sigo ali na finalização, né? Ó, ele pergunta aqui, ó, alguma coisa que você mudaria no seu planejamento? Galera, eu acho que eu vacilei no seguinte ponto. Era para eu estar mais exposto à natação. Eu tentei fazer isso. Natação para mim foi muito sofrido. Sempre foi muito sofrido. E eu tentei fazer... eu tentei ir para natação, né? Eu tava com a mentalidade de natação muito, muito ruim. Eu não engajava nos treinos de natação. E eu acho que eu teria feito mais. E isso eu indico para você que não tem natação consolidada, antes de fazer essas provas, se esforçar mais. Se esforce mais, porque se você for fazer, no caso de São Paulo, você tem as bordas, né?
Mas se você for fazer uma prova em qualquer outro lugar e te bate um desespero, nesse momento que te bateu o desespero, você vai lembrar que era para você ter treinado mais natação, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito frustrado assim. Eu concluí a natação, obviamente, mas foi meio que sofrido assim. Eu acho que eu mesmo com a técnica não tão bem consolidada, eu acho que faltou uma parada mental ali também, que eu acho que eu só treinaria se eu tivesse me esforçado um pouco mais. Quando eu estivesse em Recife, por exemplo, eu ir pro mar de todo jeito, né? É porque eu acho que eu vacilei e não tenho fixado logo numa equipe. Eu não encontrava uma equipe que eu me sentisse bem para tá indo, entendeu? Eu acho que essa rotina dupla que eu tenho de estar um tempo em Recife e um tempo em Macaé dificulta um pouco mais, né? Obviamente a gente pode resolver isso, mas pra mim dificulta um pouco mais. E aí eu acho que meio que eu deixei de mão. Eu disse, eu vou do jeito que tá e pronto. Eu teria feito mais treino em águas abertas, hein, galera? Por exemplo, ele fala que voltar a treinar depois da viagem foi complicado. Eu tentei, quando eu tava em Orlando, eu tava tentando fazer um acordo com minha esposa. Ela não consegue treinar, minha esposa, quando ela tá viajando. Ela não treina, ela tem um motivo dela lá, ela não consegue treinar. E isso desestimula total, porque tu tá treinando e a tua esposa não tá treinando, ela que curte treinar, ela fala, pô, esse bicho tá se divertindo. Isso meio que fica um peso. Que a gente poderia dividir, né? Ela disse que não daria. A gente tava na casa também de alguns familiares por um tempo. Ela acredita que não daria, mas eu acho que se ela tivesse enganjado um pouco também nos exercícios, teria me ajudado. Eu acho, tô culpando ela agora. Mas tipo, o que é que rola? Eu ia 30 a 40 minutos pra academia. Eu me esforcei um pouco por um tempo, mas isso não era suficiente pra um mês do Ironman, tá ligado? Sei lá, a prova foi 22 de setembro, eu viajei de 1 de agosto a 25 de agosto. Então nesse tempo aí, eu acho que o pouco que eu treinei não era suficiente. Então, eu nem sei o que é que eu faria diferente, hein, galera? Ó, o que você faz certo o que você fez certo e faria de novo. Antes de falar, o que é que eu quero dizer aqui? Ó, alguma coisa que você mudaria no seu planejamento? Eu acho que eu deveria ter treinado mais bike e corrida. Eu acho que... Porque assim, eu fiquei sem assessoria, né? Então eu fui por conta. Eu fiquei sem assessoria em janeiro, fevereiro. E aí eu disse, vou fazer isso por conta. Eu sei o que tem que fazer, volume, blá blá blá. E aí eu fui de boa, né? Então eu tentava fazer as transições, né? O T2, que era a bike e corrida. Mas eu acho que eu não fiz 100% não. Então a lição que eu tenho é que nessa jornada o ideal é que você tenha uma assessoria e aí você consiga conversar bastante para botar o seu pensamento, né? Se você não for por assessoria, você precisa criar um amadurecimento de treinamento de triatlo. O Fale com o Rian, que é um influencer aí da área de Ironman, ele faz os Ironman muito bem, faz em 5 horas. Ele também é da mesma vibe, ele tem uma vida muito corrida. E aí ele também, ele não tem assessoria e ele mesmo vai fazendo os volumes deles. Ele tá sempre na bike, tá sempre correndo. Ele estuda por conta própria, autodidata. Então se você meio que nessa pegada, se você sei lá, achou, pô, eu queria fazer desse jeito, não queria ter essa obrigação de fazer através de uma assessoria, que existe de fato uma pressão, e isso é boa se você topa fazer. Mas se não, se você quer fazer por conta, treinar mais bike e corrida, fazer mais, além da natação, né? Fazer mesmo umas sessões grandes de bike e corrida. Essas provas de longa endurance, você tem que treinar o seu corpo em movimento por muito tempo, né? Na maratona a mesma coisa, você não pode ir para uma maratona sem as sessões de longão. Tu vai fazer maratona sem ter feito os longão, independente do tempo, tem que em algum momento colocar teu corpo para ficar 3 horas treinando. Então isso é uma parada que você deve levar em consideração, né?
ter feito mais T2, ter feito mais esses treinos combinados. Eu queria ter feito mais. Poderia ter sido evitado, blá blá blá, teria dado mais atenção. Galera, durante a prova, o que é que rolou? Eu entro na corrida, na meia maratona, né? Se você não sabe, um Ironman 73 tem 1,9 km de natação, 90 km de bike e 21 km de corrida, né? E aí quando eu saio da T2, que é a transição da bike para corrida, o que é que rola? Eu saio comendo tudo. Eu tinha a minha nutrição, que eu já sabia o que era. Eu estudei muito essas paradas. Como eu disse, eu fui sem nada. Tive a ajuda de um nutricionista que estava comigo, mas muita coisa eu aprendi só. Porque eu sou viciado em estudar essas paradas. Eu estudo muito essas paradas, estudo muito. Eu curto estudar, faz parte do meu estilo de vida estudar essas paradas, né? Então eu sabia o que era para fazer, mas na hora lá eu tive uma fisgada no quilômetro 80 da bike. E aí eu entro meio que no desespero de ter que evitar que essa câimbra volte. Então eu saio comendo tudo assim na saída lá, né? Eu tento comer tudo assim na minha saída da minha T2. E isso meio que me empanzina. Eu entro numa corrida muito ruim e isso prejudicou a minha corrida, né? Depois eu relaxo também, eu relaxo muito na prova. Eu vou falar o que rolou depois de tempo e em questão de tempo. Eu vou falar pra vocês aqui o que é que rolou na prova. Cada etapa eu vou estar fazendo um vídeo só dedicado para a prova, hein? Então, galera, seguir a nutrição. Esse é o... Se você estabeleceu uma meta de nutrição, você deve seguir, hein? Outra coisa, a gente concluir, galera, o que eu tento dizer aqui pra vocês nesse vídeo é uma parada bem interessante, que é assim, que você não deve negligenciar a natação. Essa é a mensagem que eu vou estar passando aqui pra vocês, né? Não negligencie a natação, treine natação. Natação é a sua primeira etapa. Se você não está bem na natação, você fica ansioso e isso impacta na sua prova, impacta demais. Eu vou estar soltando um vídeo aqui para vocês do meu primeira prova de triatlo. Eu tenho uma filmagem de GoPro. Como eu tô saindo, foi aqui mesmo em Macaé, mas foi para lá, a água tava muito mexida. Vamos ver, a água tava muito mexida, foi pro lado mais de lá, né? E aí eu saio totalmente acabado com um circuito de 750 metros, né? Então, você sair daquela forma é muito ruim. Eu aprendi muito com aquela prova, mas ao mesmo tempo eu me coloquei um pouco em risco, né? Mesmo com boia, com todo o suporte, você se coloca um pouco em risco, né? Então eu acho que você deveria evitar isso. Mais treino em águas abertas, se esforça um pouco mais para treinar e sair bem, que vai valer a pena a experiência porque é o que mais te traumatiza, né? O resto não me traumatizou, porque na bike tu vai, se tu cansou, tu sentiu dor, quebrou o carro da câmera, tu para, né? Existem riscos, obviamente. Se você é totalmente destreinado, você tem um risco de ter uma rabdomiólise. Se você não se nutre bem, você não come bem, você não treina força, você não tem uma musculatura para aguentar, você mete o louco, não faz nada, e daí quer fazer um Ironman, o risco, mesmo nadando bem, você sai da natação, e aí o risco que tu tem de carregar teu corpo muito tempo fazendo um exercício é uma rabdomiólise. Se você não sabe o que é isso, dá uma lida aí, que é urina preta, e você morrer, que você desabilita lá seu rim, dá um bocado de problema. Rabdomiólise é o termo se você vai fazer uma prova dessa totalmente destreinado. Evite isso. O que você fez certo e faria de novo para acabar, acho que essa minha mentalidade de buscar fazer, ela me tira da minha zona de conforto. Então quando eu busco fazer assim, isso é bom, porque isso me dá medo. Isso tem a ver com misogi, como eu tô chamando de misogi moderno. É o ato de se desafiar, mesmo você não estando preparado, e toda essa jornada te faz evoluir. Eu acho maneiro isso em mim, então não me arrependo. Escolhi bem a prova que era para ser feita, em cima da minha fraqueza, e foi bom demais a experiência. Hoje eu tenho uma outra mentalidade de prova de Ironman. Tô viciado em querer fazer. Comecei a dedicar meus treinos mais em mar, porque eu entendi que
é muito ruim ter aquela sensação. Então peguei, voltei para assessoria. Eu voltei para assessoria não, fui para uma nova assessoria. Inclusive, quando você for escolher sua assessoria, eu falo em outro vídeo, escolha uma assessoria, se possível, que tenha mais treinamento em águas abertas. Nessa assessoria que eu tô, eles fizeram lá aulas de águas abertas. Eles estão com água todo sábado eles têm aula. Então, só pelo fato dele ter isso, já é massa, né? Porque eu tenho um espaço para ir. Então quando eu vou lá no sábado, eu vou fazer minhas sessões, eu destravo tudo. E foi o que aconteceu, né? Só de ter feito isso, os caras com a infraestruturazinha lá, e já me destravou o meu nado em águas abertas, né? Como essa experiência influenciou sua preparação por Hyrox Miami. Galera, Hyrox Miami, para concluir, próximos passos aí, tá fazendo muita prova de Ironman 73. Minha mentalidade em relação à prova de Ironman 73 é como estilo de vida. Busque isso para ser seu estilo de vida. Esqueça a ideia de performar no início. A gente fica muito influenciado aí com a galera de influência e tal, e tu quer performar igual ao André Sanches, igual a pessoas que, pô, tem um outro background atlético e um outro tempo e uma mentalidade totalmente diferente da sua. Então esqueça isso, porque conheci gente que se preparou tanto numa pegada de atleta pro Ironman, se estressou muito porque teve que fazer um volume altíssimo de treino, não estava habituado a fazer esse volume de treino, e aí essa pessoa se frustra também, né? Existem dois tipos de frustração que a galera fala. Existe a frustração de tu não estar 100% preparado. Eu me frustrei na natação, mas eu não me frustrei de todo o processo na tomada de decisão. Então, pra mim foi bom, mesmo eu não estando 100% preparado com todos os desafios que eu tive. E existe a frustração de ter treinado demais, buscando fazer um tempo, no final não faz nem o tempo que gostaria de ter feito. Se estressa muito durante o processo, se lesiona. Se você não tem um background, muita gente subestima isso. Eu falo muito do treinamento híbrido, porque eu sou da base de treinamento híbrido, e por isso que eu tô falando até do Hyrox aqui, que eu vou falar logo em seguida. Muita gente vem com uma base muito fraca, vem de um semi-sedentarismo, que é um termo que eu tô até falando bastante. Pessoa que achou que treinou a vida toda, mas não treinou. Não sabe o que é treinar intensidade e potência. Ele acha que treina. Então essas pessoas vão se submeter a esse volume e se quebram, né? Durante todo o processo. Quer submeter esse volume de um Ironman e ainda quer se submeter a performar. Então, esqueça essa parada de performar. Vai sempre na mentalidade de fazer, se desafiar, ver como é que seu corpo reage, tira os riscos, que vai fazer todo sentido, né? Então, galera, minha jornada agora é pro Hyrox Miami, que é a prova que eu vou estar fazendo agora em abril. É uma prova de corrida fitness, tem a ver com o mundo do Ironman, muita influência da área de muito atleta, até atleta, né? O Sam Lendl partiu agora pro Hyrox. Estão vindo pro Hyrox, para provar Hyrox, uma corrida fitness, vai ficar popular no Brasil daqui a pouco. Vocês vão entender todo esse meu movimento. Tem gente que não está entendendo ainda, porque eu estou buscando performar, que é essa prova. Tô falando muito dessa prova e você vai entender com o tempo. Vou estar trazendo muito conteúdo sobre esse material para cá. Então eu tô me preparando agora para fazer bem essa prova. Isso tem a ver com o meu mundo híbrido. Tô sempre treinando funcional, força e correndo muito. Então vai fazer sentido. E é isso que eu vou estar fazendo aí nos próximos meses. Mas muita prova de Ironman 73. Vou estar fazendo, porque a Ironman 73 é a base de tudo isso, do meu endurance. E é um estilo de vida. Eu tô curtindo demais me desafiar para essas provas de Ironman 73. E para acabar, galera, ano que vem eu vou estar fazendo meu primeiro Ironman full. Então toda essa jornada vai ser colocada para isso, hein? É isso, galera. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Vai ter muito vídeo narrado assim, falando um pouco do meu aprendizado e como vocês podem melhorar. Simbora, 6 horas. Cheguei aqui na empresa, hein? Valeu!